Com o objetivo de divulgar a nossa história através dos canais virtuais e pelo impacto da situação onde temos que nos reinventar, vamos mostrar um material que te ajude a passar esse tempo em casa, com informações sobre a atualidade e o passado. Somos o Museu Vivo, uma revista cultural ASAS, Associação Socioambiental Amigos do Seival, de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Seival, uma viagem pela história. Seival foi um lanchão utilizado por Giuseppe Garibaldi na tomada de Laguna, que culminou com a proclamação da República Juliana. O nome é alusão à vitória na Batalha do Seival, em data anterior à construção do barco por volta de 1838. O projeto pretende promover estudos e debates sobre a história da Guerra dos Farrapos, assim como sobre a história da navegação no Rio Grande do Sul, chamar a atenção a projetos ambientais também. Esse material, em forma de documentário, é para que possamos divulgar, levando até você um pouco de entretenimento cultural, uma viagem pela história local. Você conhece o museu da sua cidade? Histórias de um povo local, além de ficar na mente das pessoas, também ficam arquivadas nos museus do seu município. Hoje vamos fazer menção ao Museu Histórico de São Lourenço do Sul, com a sua fundação em 1983. E para nos falar dessa apresentação do museu e também da história, que faz parte dessa história, um museu vivo na realidade, o Jairo, que é bacharel em Direito pela UFPEL, advogado, historiador, escritor e autor de alguns livros, mestre amador habilitado pela Marinha do Brasil, conferencista e palestrante sobre a navegação e imigração pomerana alemã. Artigos publicados sobre o tema no Brasil e no exterior. Scholl, seja bem-vindo, então, a esse nosso trabalho. A satisfação é minha, Sandra. Uma grande alegria participar desse momento cultural, desse momento importante no registro das nossas histórias, das nossas tradições, usos e costumes, enfim, desta cultura que une, não é, a Lagoa dos Patos, os povos da Lagoa dos Patos, porque tem essa história comum, né, fortíssima, belíssima, singular, que é a navegação épica do tempo da Guerra dos Farrapos, né, onde temos a figura marcante de Garibaldi, da frota da Marinha Rio-Grandense, do exponencial veleiro Seival, com história incrível, do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, enfim, nós estamos no lugar onde tudo começou, vamos dizer assim. E isso é importantíssimo que se deixe registrado. Jairo, tem muitas titulações, mas a tua escrita e pesquisa nos mostra que és um apaixonado pela Lagoa dos Patos e a sua história de navegação. E foi através das tuas publicações que chegamos até você para poder hoje dividir com todos os conhecimentos históricos acerca da questão náutica farroupilha. Que bom poder conhecê-lo. Bom, da mesma forma, eu estou satisfeito de fazer parte dessa revista eletrônica e esse registro histórico que estamos fazendo sobre a navegação a partir desse projeto Seival, que tem sede em Camaquã, e desse resgate da nossa história, das nossas tradições náuticas, especialmente na nossa região, onde tivemos o estaleiro e a base da Marinha Rio-Grandense, ao tempo da Guerra dos Farrapos, comandada por Giuseppe Garibaldi. Tantas histórias marcaram, né, a Lagoa dos Patos e Rio Grande do Sul.
também da onde zarpou Ceibal na sua épica jornada até Laguna. E isso tudo é algo extremamente importante, que não pode ser olvidado jamais, porque faz parte da nossa identidade gaúcha, no Rio Grande do Sul, e nos envolve, inclusive, dentro de um contexto muito maior, que é dentro da própria navegação mundial. Então, eu fico muito, muito honrado e satisfeito de poder contribuir com isso. Muito bem. E, João, que tipo de embarcações eram construídas no Rio Camaquã? Pois bem, aqui no Rio Camaquã, ao tempo da epopeia farroupilha, os barcos começaram a ser construídos acho, em 1837, 1838, eram pequenas escunas. Escuna é um tipo de barco que tem origem, a primeira escuna que se tem notícia, ela é lançada ainda na América colonial britânica, Estados Unidos da América atualmente, já no ano de 1723, por aí, calcula-se que tenha sido por aí, tenha sido lançado uma escuna na cidade de Gloucester, esse tipo de embarcação. É um barco que tem 2 a 3 mastros, e sendo que o mastro, quando o último mastro normalmente é o maior, o mais alto, ou pode ser 2 ou 3 mastros da mesma altura, sendo a única característica que caracteriza realmente a escuna é que a vela grande, a vela da popa, a vela da ré, é a maior, é a mais importante. E aqui eram pequenas escunas com 2 mastros, a vela mais importante era a vela de popa, era uma armação, como eles dizem, caranguejo, quer dizer, a parte superior das velas era erguida por pequenas retrancas, pequenos apêndices de madeira, que erguia-se as velas até o topo dos mastros. E acima dali, então, se erguia pequenas velas em cada mastro. Esses barcos, eles eram feitos aqui no Rio Grande do Sul, a partir de plantas que vieram, provavelmente de Portugal. E acho que até temos uma explicação para algum caso mais específico, no caso do Garibaldi, mais ainda da Marinha Rio-Grandense, que antecede o próprio Garibaldi, é que já existia um americano aqui no Delta do Camaquã, chamado John Griggs, chamavam de João Grande, era um americano da costa leste dos Estados Unidos, de Boston, e ele veio para construir os barcos. Ele já estava construindo escunas, como eu referi, nesse tipo que eu falei, quando Garibaldi chegou. Isso tudo foi trabalhado e feito por Domingos Gé de Almeida, que era um importante homem, um prócer da República de Piratini, e ele então teria trazido para as margens do Camaquã construtores navais portugueses, e esse americano, e que começou então a construção dessas escunas. Então essas escunas eram feitas na margem do Camaquã com madeira, inclusive, que vinha daqui de São Lourenço, porque essa madeira da margem do Camaquã era uma madeira de zona ciliar, as matas não eram madeiras muito grossas, então as madeiras mais fortes, mais indicadas, adequadas para a construção naval ficavam na Serra dos Tapes. E vinha então daqui de São Lourenço, porque isso a gente vai descobrir mais tarde, umas pesquisas que no Boqueirão, que era a vila que ficava próxima, entre Pelotas e Guaíba, era a que dava apoio à costa do Rio Camaquã militarmente. Então, de lá vinham essas cargas de madeira para a costa do Camaquã. Mastros, provavelmente, para fazer madeira para mastros, que era o pinho manso, pinho alemão, como chamam, e assim por diante. Eram árvores mais propícias para isso. Diferentes, né, de madeira. Uhum. E dessas embarcações, né, construídas por João Grandão, né, que é o John Briggs, e por Garibaldi, o que encontram e o que permaneceu na Lagoa dos Patos, em especial em São Lourenço, em termos de construção naval? Pois bem, isso é uma coisa muito interessante.
Essa construção naval, obviamente em madeira, ela firmou junto ao Camaquã, depois da epopeia farroupilha, depois da guerra. Essas famílias, a maioria delas, ficaram nas margens do Camaquã. Ficaram pescando, ficaram construindo barcos também, porque é o que sabiam fazer. Fundaram um estaleiro nas margens do Camaquã, faziam barcos na costa do Camaquã, escunas na margem do Camaquã. E depois, com o advento, vamos dizer assim, da Vila de São Lourenço, lá em 1850, foi dada uma oitava de légua, Sesmaria, junto à margem esquerda do Rio São Lourenço, para que fosse feita uma vila, que só foi mesmo ter andamento, começar a existir com a colonização alemã, em 1858. Então, aí já a partir de 1860 em diante, começou a se formar um povoamento, né, que virou uma vila marítima. Primeiro era o povoado do porto do Rio São Lourenço, depois ficou Vila do Porto, depois ficou Vila de São Lourenço, mas enfim. E para cá atraiu muita gente que tinha interesse na navegação, porque tudo que era produzido nessa colônia tinha que ser exportado pelo rio, pela lagoa, como a Rio Grande. E essas famílias que estavam no Rio Camaquã, que vieram com o Domingos Gé de Almeida, trabalharam com João Brant, com John Briggs, que foram contemporâneos do Domingos Gé de Almeida, contemporâneos de José Garibaldi, seus ancestrais, naturalmente. Os descendentes, muitos deles vieram para São Lourenço do Sul. Uma família que é marcante, é a família Martins de Freitas, que é toda ela descendente de portugueses, provavelmente povo de Varzim, e eles vieram para São Lourenço do Sul e já traziam essa história da construção naval ao tempo do Garibaldi. E aqui fundaram estaleiros também e trabalharam nessa arte. E ainda existe hoje, ainda em São Lourenço do Sul, descendentes deles trabalhando nos últimos estaleiros de barcos de madeira que existem no Brasil. E essa arte naval, a arte da construção em madeira, ela é uma coisa muito rara. Ela está acabando, provavelmente 2 ou 3 lugares no Brasil, e deve ter 2 ou 3 lugares mais entre Canadá e Estados Unidos, que estão ainda mantendo estaleiros em construção de escunas, de veleiros em madeira. Então, é uma tradição que, se não for preservada, também vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai desaparecer, porque hoje em dia a construção naval toda está em cima de barcos de ferro, né, de aço, de barcos de fibra e muito pouca coisa de madeira. E essa tradição da construção naval em madeira, ela é espetacular, eu sempre digo isso, porque ela tem em cima de um barco, em cima de um veleiro que você constrói, você tem aí milhares de anos de história. Não é aí 100 nem 200 anos, são milhares de anos em que o homem, nas diferentes partes do mundo, né, na conquista das águas, na navegação, foi introduzindo novas tecnologias, melhorias, aperfeiçoamentos, aprimoramentos, e transformando, então, o barco numa história de várias nações, de vários povos, que deram sua contribuição, porque os povos, à medida que eles vão evoluindo na navegação, eles vão observando o que aquele outro tem diferente, o que ele tem de útil, o que eu posso acrescer no meu barco, que modelo eu posso melhorar, que modelo eu posso trazer para tal região que seja mais útil, seja mais adequado. E então, quando você trabalha com barco de madeira, você está mexendo nessa arte, está mexendo com alguns milhares de anos, com certeza. E quais as técnicas de navegação que foram usadas por Garibaldi aí na Lagoa? Pois então, a Lagoa dos Patos como dizia o Garibaldi, era um grande pente, né? Os bancos de areia que saíram da costa ocidental praticamente atravessam a lagoa. E esses bancos fazem com que a navegação seja muito difícil, porque além das ondas da Lagoa dos Patos serem ondas curtas e pesadas em função da água doce, que a maior parte do tempo ela também navega em lugares fundos e de repente você está num baixio com 20, 30 centímetros, ou até em seco, no caso dos bancos. E então ele usava barcos
um pouco calado, quer dizer, uma parte submersa muito pequena. Então, vinha navegando, naturalmente, numa área profunda. Quando se aproximava desses bancos, que eram rasos, ele descia com os homens e empurrava o barco por sobre essas alagadas, por sobre esses lugares onde a água passava por cima da areia e ia para o outro lado. Isso ele poupava 10, 15 quilômetros para um lado ou 10, 15 quilômetros para o outro, porque às vezes tem bancos que da parte que eles se unem ao continente até o meio da lagoa para você voltar para o outro lado, e ali vamos dizer que seja uns 800, uns 600 metros de distância de uma ponta para outra, você tem que percorrer quase 30 quilômetros, 20 quilômetros. E isso era uma técnica que ele usava para escapulir, inclusive, da perseguição dos barcos imperiais. Tinha um calado muito grande, não conseguiam entrar nessas áreas rasas, e ele, então, conseguia se evadir por cima dessas alagadas, dessas passagens que tinha em cima do banco. Empurrado, então saía, o pessoal Empurrado, saía muitas do vezes, barco empurrado. maioria das vezes ele empurrado, porque era muito raro. Ganhava tempo para chegar. Ganhava muito tempo, até, por exemplo, se ele fazia um ataque corsário na zona de navegação, que chama-se hoje o canal, ele conseguia se internar por esses bancos, ninguém achava mais ele. E outro detalhe interessante que ele fazia também, como tem grandes juncais na Lagoa dos Patos, ele também tinha um mastro escamoteável, o mastro baixava, ficava sob o convés, e o barco se escondia dentro dos juncais, e era muito difícil de ser localizado. Por isso que ele tinha um acesso fácil. E tinha vantagens, né? Por exemplo, se um temporal se aproximava, ele não precisava enfrentar todo o tempo temporal na parte mais profunda, podia usar o barco na parte mais rasa. Para entrar aqui em São Lourenço, mesmo pela Lagoa dos Patos, no arroio São Lourenço, o rio São Lourenço, como é propriamente chamado de arroio, é um rio, mas às vezes a barra não estava livre, porque isso que eu ia já te perguntar, que você já falou que a Marinha Rio-Grandense usava o arroio, né? O arroio São Lourenço. Usava. E aí, por que motivo ela usava? Pois é, aí tem o seguinte, tem um sobrado junto ao rio São Lourenço, que ainda se encontra ali, que pertenceu a Ana Joaquina Santos da Silva, Ana Joaquina da Silva, da Costa Santos, aí tem que dar o nome do marido também, que ela era irmã do Bento Gonçalves. Ela era irmã do Bento Gonçalves e eles eram, a família toda era, vamos dizer assim, simpática à causa e apoiava a causa republicana. Já ao tempo da Revolução, naturalmente, o marido dela, José da Costa Santos, já tinha falecido, mas ela ficou no comando da família. E Sobrado estava ali, ficava à disposição para atender os interesses da Revolução. E, naturalmente, dava abrigo, ficava junto ao rio, dava abrigo ao Garibaldi, aos seus homens. Então, ele vinha para cá, tentando fugir, de repente, de algum combate que não tinha sido muito propício, ou do mau tempo, ou para dar descanso aos homens, ou fazer algum reparo de emergência nos barcos, eles entravam aqui dentro do Rio São Lourenço. Que às vezes também a barra era muito inconstante, podia estar um pouco fechada, eles também se valiam dessa característica dos barcos e entravam sem problema dentro do Rio São Lourenço e saíam também. E aqui em São Lourenço eles ficavam também com uma espécie de base secundária, tanto que tem até lembranças do vice-almirante Abreu, quando criança, que ele ainda veio ser descendente, né, da Nana, da Ana Joaquina da Silva, e ele lembra de ter conhecido o Garibaldi, e o Garibaldi levado pelas mãos do Garibaldi aos barcos, aos naus rio-grandenses, né, que estavam ancorados ao Rio São Lourenço, e ele, então, lembrava disso nas memórias dele, e disse que foi por esse motivo, o Garibaldi mostrando para ele as peças de artilharia, mostrando as velas, e conhecendo os marinheiros, e vendo os barcos, ele se encantou pela navegação, foi para a Marinha, e onde galgou o posto de vice-almirante Abreu, o conhecido almirante Abreu, que foi herói, né, na Batalha de Riachuelo. Ele foi um dos heróis da Batalha de Riachuelo. E ele, nas memórias dele, ao fim da vida, ele dizia que isso tudo tinha iniciado por amor à navegação, nascida nas margens do Rio São Lourenço pelas mãos do Garibaldi. Olha só.
E tu poderias rememorar as dificuldades de enfrentamento do poderio naval imperial e as construções náuticas aqui em Camaquã? Sim, nós temos, parece uma coisa desproporcional, se nós analisarmos, que a Marinha Imperial ela era dotada de excelente qualidade de barcos, navios e de homens. Naquela época, a Marinha do Brasil não tinha quase brasileiros. Tinha muitos estrangeiros como oficiais. Se atribui até que tivesse 2/3 da oficialidade fosse estrangeiras. E 1/3, talvez, da marinhagem fossem também estrangeiros. O que sabe-se que durante o período Farroupilha, aqui vieram comandantes ingleses, comandante Grenfell, capitão Grenfell, capitão Parker, capitão Taylor, eles todos estiveram operando na Lagoa dos Patos, comandando as naus da Marinha Imperial. E eles tinham um poder de fogo muito grande, superior muitas vezes ao da Marinha Rio-Grandense, e que em confrontos diretos era muito difícil vencê-los. Mas o Garibaldi utilizava uma tática de, vamos dizer assim, de guerrilha nas águas. Ele espécie da raposa da lagoa. Ele atacava os barcos mercantes, ele despojava esses barcos do que eles tinham, inclusive alguns tinham peças de artilharia e tomava, e depois vinha para a base e conseguia se escapar dos ataques da Marinha Imperial. Esse trabalho ele fez todo o tempo e a Marinha Imperial nunca conseguiu, na Lagoa dos Patos, vamos dizer assim, atingir o Garibaldi. Tentou muito isso. Tanto que só no final da Revolução Farroupilha que a Marinha optou por colocar lanchões, que eram veleiros, mas com pouquíssimo calado, porque eles chegaram à conclusão que os barcos que eles tinham, que operavam no oceano, não conseguiam navegar na Lagoa dos Patos para conseguir enfrentar o Garibaldi. Mesmo com o poder de fogo que eles tinham, não alcançavam o Garibaldi. Interessante isso. Isso é interessante. Calado, mais rápido que consegue. Ele fez assim, ele aproveitou, bom, o que eu tenho de déficit, né, de poder de fogo, eu vou compensar com o calado, né, e com a navegação em águas onde a Marinha Imperial não vai poder navegar. Ele compensou com muito sucesso isso. Maravilha. Nós vimos que você é um museu vivo em São Lourenço. É o nome do nosso aquela história, né, Sandra? Eu não sei por quanto tempo, né, porque a gente está aqui por passagem. Então, por isso que eu fiz alguma coisa, escrevi, resolvi escrever algumas coisas que eu vou achando, eu vou registrando. Sim, muito porque importante. Nós temos um problema de memória no Brasil. Sim. Aqui é muito fácil de nós esquecermos a história, e não história, estou falando em história de muito tempo. Nós temos dificuldade de esquecer coisas que aconteceram há muito pouco tempo. Exatamente. Nós temos uma grande dificuldade de registro. Eu vou te perguntar. Impressionante. Qual é a data da fundação de São Lourenço do Sul? 1884. E aí 26 de abril de 1884. Isso. E aí eu retorno aqui para ver a idade do museu, né? Porque museu levou 100 anos. Exatamente. É verdade. Hoje tem um museu etnográfico aqui, tem material do que se constituíram os povos que tiveram aqui em São Lourenço. Então tem muitas peças desse trabalho, né? Sim. Que foi feito pela construção de São Lourenço, está registrado lá, materiais, peças de casa, material de trabalho, né, fotos, quadros, enfim, mas realmente demorou muito. Demorou bastante. E não é só aí, a gente vê que em muitos lugares isso acontece, né? Olha, Sandra, para você ter uma ideia, só para complementar, é muito fácil tu ver o problema de memória nas próprias sociedades, nas agremiações, nos clubes, que eles não sabem, de repente não tem mais nem as atas antigas, não sabem nem o que aconteceu exatamente naquele trabalho de construção daquela entidade. E isso é um exemplo, um micro igual um macro, que não cuida do que é pequeno, não cuida do que é grande.
É uma pena, porque assim, ó, se a gente vai ver nas pessoas, os acontecimentos ficam na nossa memória, não é? Quando você vai Exatamente. falar da grande história de um município, deveríamos encontrar dentro de um local, né, concentrado todas as informações e acaba se perdendo muita história, né? A história é aquela que é o condutor, digo sempre, o fio condutor para o presente, para o futuro. Eu não consigo Exatamente. vislumbrar futuro se não tiver essa conexão. Não existe. Você não consegue. Você não consegue construir nada no presente, não consegue ir para o futuro. Não adianta. Não adianta, sem informações. Está provado isso. Quer dizer, a questão da falta de raízes, a questão da falta de identidade, ela é como um barco desarvorado. Já estamos falando de navegação. Isso. É um barco desarvorado. É um barco que passou uma tempestade e arrancou os mastros. É um veleiro que não tem mais mastros. Fica à deriva. É verdade. Fica à deriva. E as pessoas vivem à deriva. É. E elas, quando elas perdem as suas raízes, a sua identidade, elas acabam se tornando imitadoras de fatos, história de outros, que nada tem a ver com a sua cultura. É verdade. Também é muito triste. Então, Mas, eles ficam aculturados. Aculturados. É uma pena, não é? Mas vamos ver se mudamos isso. Não, acho que essas iniciativas, Sandra, como tu estás fazendo aí, o Antônio, tantos outros que estão com vocês aí, é exatamente o recado dizendo assim, olha, gente, nós temos história, e essa história é grande, e é boa. Exatamente. Eu sempre digo uma coisa, quando fala de Revolução Farroupilha, fala de Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem uma ideia muito presente sempre do Rio Grande do Gaúcho, a cavalo, do Rio Grande do Sul equestre, mas esquece do Rio Grande do Sul náutico. Exatamente. E esse Rio Grande do Sul náutico não foi pouca coisa. Ele foi muito grande, foi muito importante. É verdade. É algo que o gaúcho tem que prestar atenção. Tem que essa Lagoa dos Patos, tem que retomar. Essa lagoa, retomar. Esses rios, a Lagoa dos Patos, Rio Grande, o oceano, isso fez o Rio Grande do Sul muito grande, muito importante. Exatamente. Não é à toa que o patrono da Marinha do Brasil, né, o Almirante Tamandaré, ele é de Rio Grande. Pois é. Esse lado, ele é de Rio Grande. Esse lado de cá, né? Acontece que a nossa visão é muito do Pampa, que está certo de ser, é óbvio, mas tem esse lado também da Lagoa dos Patos, do mar, que também foi importantíssimo na formação cultural do povo gaúcho. Tanto, Sandra, que a navegação para comunicar-se o Rio Grande com o resto do estado do Rio Grande do Sul tinha que passar pela Lagoa dos Patos. Para chegar qualquer coisa, que tivesse que chegar para Porto Alegre, para São Leopoldo, Novo Hamburgo e para o resto do estado, vinha pela Lagoa dos Patos e pelos rios. Então, já começa por aí. Verdade. Né? Começa por aí. É uma lagoa enorme, gigantesca, que tem muita história também ali. E a Lagoa dos Patos, ela também tem um momento da sua história que ela infundiu muito medo no Rio Grande do Sul, que falavam que ela era traiçoeira, que era lugar de barcos assombrados, que dava desastres, que dava naufrágios, que ela era muito difícil. Realmente, a Lagoa dos Patos não foi e não é fácil de navegar. Ela é uma lagoa, né, com muitas peculiaridades, com muitas dificuldades. Hoje, naturalmente, muitas delas estão mitigadas pela tecnologia, mas sempre foi um lugar muito difícil. Eu acho que isso infundiu um certo medo, né, uma certa ideia assim de pavor, vamos dizer, na Lagoa dos Patos. Isso, na verdade, não é. Ela é linda, e é um dos últimos grandes refúgios naturais do Rio Grande do Sul, que ainda está intacto, que ainda resta intacto. É verdade. Né? Mas é maravilhoso falar sobre isso. E ó, se nós continuarmos aqui, vamos a tarde toda.
Mas então... charlando. É, Vamos charlar. isso, É verdade. charlando. Mas nós vamos ter Charlando. um outro momento, Jairo, que vamos voltar a conversar, né? Perfeito. Tuas ordens, Sérgio. Então É dizer assim, ó, verdade. muito obrigada, Scholl, né? E E eu que sucesso. agradeço, Sandra. Agradeço a oportunidade, a lembrança, e eu estou aqui à disposição. Fico sempre à disposição para contribuir com essa coisa maravilhosa que é o projeto Cival aí da Fundação. Isso, muito obrigada. Nós é que agradecemos a tua participação, né? E são Muito obrigado. informações daqui, dali, é que nós só conseguimos existir, o Projeto Ceibal só consegue existir com o assessoramento, com as informações de todas essas novas pessoas que nós passamos a conviver. Não é? Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Obrigado. Então, somos um museu vivo. Curta. Exato. Então, eu vou convidar a todos que curtam a nossa página no Face, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Coisas muito novas para nós também, né? Mas vou pedir a todos que sigam, interajam, repliquem esse material para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho da nossa história. Divulguemos Camaquã, situado na região da Costa Doce Gaúcha, extremo sul do Brasil. Lembrando que neste período de pandemia, de reclusão, em função do Covid-19, faça a sua parte. Se proteja e proteja a quem você ama. Fique em casa.